Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre os distúrbios de movimento, sobre alguns tremores. Esses são movimentos involuntários de alguns músculos que nos levam a pensar na imagem de algumas pessoas que nós vimos tremer ou que soubemos que tinha esse tremor. Nós podemos ter os tremores chamados fisiológicos normais, vai fazer uma apresentação, fica tenso, ansioso e de repente apresenta esse tremor. Existem os tremores psicogênicos, então nós temos métodos para verificar se esse tremor é psicogênico. Nós temos tremores por questões metabólicas, nós podemos ter tremores, por exemplo, por hipoglicemia. Não é incomum hoje nós termos casos de pacientes que são trazidos ao pronto-socorro com tremores generalizados, com essa história de transtornos alimentares em que nós vamos verificar a presença da hipoglicemia. Nós temos tremores por conta do hipertireoidismo, ou de repente está se fazendo um tratamento para a tireoide e essa dose não está adequada e está mais para hipertireoidismo. Nós podemos ter tremores pelo uso de substâncias de forma excessiva, por exemplo, a cafeína, mas podemos ter pelo uso de anfetaminas. Então, nós podemos ter tremores ortostáticos, que são raros, que é aquele tremor diferente do Parkinson, que é um tremor de repouso, esse se dá numa posição específica, ortostática, quando se está em ortostase, quando se está de pé. E há então o tremor dos membros inferiores, podendo ter também o tremor do tronco. Não se sabe a causa para isso, mas existe esse tremor. Nós podemos ter tremores porque há o acometimento do cerebelo e assim por diante. De maneira geral, quando nós pensamos em tremor, nos vem à mente muito o Parkinson. O Parkinson realmente é muito prevalente. Quando pensamos em doenças neurodegenerativas, pensamos em Alzheimer e depois pensamos em doença de Parkinson, embora existam outras. O Parkinson é mais comum na idade mais avançada, acima dos 60 anos, em alguns casos raros. Por exemplo, um ator aqui representado que teve o Parkinson abaixo dos 40 anos. Então, você veja que acomete pugilista, artista, enfim, várias profissões. Se fôssemos perguntar se os tremores são tão comuns, poderíamos dizer que, se formos observar uma praça de alimentação num grande shopping, nós vamos observar alguém com esse tremor. De repente, vamos observar alguém que está com a mão em repouso e, quando está em repouso, vai apresentar tremores do tipo como se fosse abrindo uma maçaneta de uma porta. Então, há aí uma rigidez que nós vamos observar no exame físico, que o indivíduo vai ter uma rigidez do tipo roda, denteada. Nós vamos observar a lentidão de alguns movimentos, a chamada bradicinesia, que é inclusive um dos sintomas mais precoces. De forma mais adiantada, podemos ver o indivíduo com uma postura arrastando os pés, então, ou uma face em máscara, que o indivíduo vai perdendo essa capacidade de ter os movimentos involuntários de piscar os olhos, então ficam com aquele olhar fixo. Do ponto de vista médico, é preciso conhecer muito a neurologia, a semiologia neurológica para fazer uma análise minuciosa e ter um diagnóstico preciso do motivo desse tremor. Nós trazemos aqui o diagnóstico diferencial desses dois tremores. O Parkinson, que é a doença propriamente dita, a causa idiopática é a mais comum, né? Mas nós podemos ter situações em que se assemelha com o Parkinson, nós chamamos de parkinsonismo. Mas a doença de Parkinson tem como característica um tremor de repouso. O seu diagnóstico é eminentemente clínico, mas podem ser necessários fazer alguns diagnósticos diferenciais com exames. É mais comum acima dos 50 anos. Podemos ter qualquer combinação de tremor, então tremor em mãos, em cabeça. De maneira geral, nós não temos uma história familiar e os sintomas mais comuns, e isso é questão de prova mesmo, estão aí, ó. Mais precoce, bradicinesia. Brade, né, baixa lentidão, e cinesia, movimento. Então, rigidez e mais adiante a instabilidade postural progressiva. Em comparação com o tremor essencial, veja que
Esse tremor é na ação, ele é postural, não é? E o diagnóstico também é clínico, só que ele acontece em qualquer idade e tem um caráter familiar chamando mais atenção, mas não tem seus outros sintomas de rigidez, instabilidade postural e assim vai. Nesse outro slide, nós vamos fazer um resumo mais ou menos das coisas que a gente disse. Existem algumas medicações que vão levar a esses tremores, então é preciso estar muito atento a todas as medicações que o indivíduo utiliza. A frequência desse tremor é média e alta, com a amplitude média. Isso é questão de prova, embora na verdade se necessite até de aparelhos para se fazer a precisão dessa frequência. O tratamento do Parkinson visa exatamente colocar a dopamina, então existem aí algumas substâncias e em alguns casos nós podemos fazer a estimulação cerebral, colocar um eletrodo, naqueles casos mais graves de um controle mais difícil. O tremor essencial familiar, habitualmente ele é de pouca incapacidade, não sabemos o motivo da sua causa, tem uma frequência e amplitude semelhantes à do Parkinson e veja que estresse sempre piora qualquer coisa. E o tratamento é frequentemente desnecessário, mas em alguns casos nós podemos utilizar o propanolol, por exemplo, uma dificuldade grande na escrita, e em raros casos nós vamos à estimulação cerebral. Estar muito atentos à informação de que produtos, toxinas que esse indivíduo possa entrar em contato, possa ter entrado em contato, ou toda a substância que ele entrar em contato, assim como a abstinência do álcool e de outras drogas que podem levar aos tremores. A doença de Parkinson propriamente dito nos vem a imagem como uma doença idiopática e essas duas imagens vêm à cabeça. Parte dos movimentos são lentos, como a tartaruga, e parte desses movimentos aí são rápidos e com esses tremores. Há uma depressão da dopamina, que é um neurotransmissor. E isso se dá pela degeneração da substância cinzenta do sistema dopaminérgico. Diria de uma forma didática que é como se o sistema dopaminérgico fosse o copiloto de um avião. Então, nós não precisamos pensar em todos os movimentos para executá-los. Por exemplo, levar um copo à boca, ou mesmo agora nesse momento que eu estou falando e mexendo as mãos. Há então um desequilíbrio nesse sistema. E a levodopa é a medicação mais eficaz. O que é que ela faz? Ela leva dopamina, ela leva dopa, ela leva, na verdade, um precursor dessa dopamina e é preciso usar em combinação com uma outra medicação para evitar muita sua conversão periférica. Existe uma outra substância em que o pramipexol que vai fazer o quê? Vai se ligar diretamente ao receptor da dopamina. Mas a levodopa é a mais eficaz. Há uma postergação para o uso da levodopa, principalmente em indivíduos abaixo de 70 anos, devido aos efeitos colaterais e porque com o tempo essa medicação vai reduzindo a sua duração de efeito. É preciso então encaminhar o neurologista para fazer um plano de tratamento e um diagnóstico preciso. Quanto à evolução do Parkinson, inicialmente nós vemos esse Parkinson unilateral, depois evoluindo para uma bilateralidade, até que há uma rigidez maior, uma degeneração maior, e nós vamos observar esse indivíduo com uma marcha típica, quase não levanta os seus pés. E numa fase mais avançada, nós já vamos ver a incapacidade para vários tipos de atividades, até de fato uma invalidez. Essa evolução do Parkinson é bastante variável, raramente ela tem evolução tão longa quanto 20 anos. O tratamento visa melhorar a qualidade de vida e para isso nós precisamos de um arsenal de profissionais ajudando, assim como de familiares e grupos de apoio. Nas referências mais adiante eu trago até um endereço de grupo de apoio, mas procure no lugar da sua cidade um grupo de apoio e associações. Mas veja, nós não temos ainda uma medicação que modifica a velocidade da doença. Cuidamos apenas do sintomático, se podemos dizer apenas.
E existem tecnologias avançadas que permitem ter uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, esse tipo de instrumento que é colocado nos sapatos, a emissão de um laser que vai permitindo o indivíduo acompanhar essa luz para ter uma marcha mais equilibrada. Nós podemos ter aí o uso de canetas com fio ou mesmo com a bateria que permite controlar melhor essa vibração. Ou nós podemos ter talheres com essas alças mais largas, ou mesmo com uma bateria que faz um controle melhor. A casa deve ter esses corrimões, mesmo que feitos de PVC. Nós temos aqui também uma camisa que tem os botões, mas na verdade a forma de fazer esse fechamento é através de ímãs. Trago uma questão de prova, uma sugestão aí de suspeita diagnóstica e encaminhamento. E aqui eu trago a foto de um portador de Parkinson, um docente de Campinas, que continua fazendo essas fotos maravilhosas. Meu muito obrigada, até o próximo vídeo. Se desejar mais informações, também podem acompanhar pelas referências. Muito obrigada!